Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos cuidados com os alimentos. Você já sabe que você deve dar preferência para consumir alimentos naturais no lugar daqueles artificiais, daqueles processados e industrializados. Você sabe que é muito mais saudável consumir esse tipo de alimento. Porém, esses alimentos aqui, como as frutas, as verduras, os legumes, eles exigem mais cuidados, porque eles estragam com facilidade. Por que é que eles estragam com facilidade? Porque existem micro-organismos no ar, como por exemplo, vírus, bactérias, fungos, que podem estragar, podem ir consumindo esses alimentos com mais facilidade. Mas como é que nós podemos aumentar a qualidade desse alimento e aumentar também a sua vida útil, ou seja, para que eles permaneçam por mais tempo saudáveis e bons para o consumo? Vamos aprender como a gente pode fazer isso? Veja bem, nós estamos vivendo numa época de pandemia. As pessoas estão muito mais preocupadas com a sua higiene. Você concorda? Nós estamos cada vez mais higienizando, lavando bem as nossas mãos. Nós sabemos que a utilização do sabão, lavar nossas mãos com o sabão, com o sabonete, ou passar o álcool gel quando nós não temos acesso à água e o sabão, são medidas que são eficazes, para que a gente tenha uma limpeza das nossas mãos de forma correta. Mas e com os alimentos? Nós não podemos passar álcool nos alimentos, por exemplo. Nós podemos passar o álcool nas embalagens daqueles alimentos que nós trazemos do supermercado. Então, olha só, o que você pode fazer para ter um alimento mais saudável, livre de micro-organismos e que ele dure por mais tempo aí na sua casa. Então vamos imaginar que você chegou do supermercado, você com seus pais, os seus pais fizeram as compras e chegaram com alguns alimentos. Vamos imaginar que você tem aí frutas e verduras como estas. O que nós podemos fazer para higienizar, para limpar esses alimentos de forma correta? Então presta atenção nessa dica, que ela é muito bacana e vai ajudar você aí na sua casa. Olha só, eu peguei aqui um recipiente, tá? Um recipiente onde eu vou colocar água. Na sua casa, onde você pode fazer isso? Você pode fazer na própria bacia da sua cozinha, higienizando antes, primeiro limpando bem essa bacia e completando ela com água. Você vai completar, eu vou usar aqui, ó, eu tenho aproximadamente 2 litros de água, tá? Eu vou colocar uma parte dessa água aqui dentro do recipiente. Aproximadamente 1 litro de água aqui. Provavelmente aí na sua casa você vai utilizar um volume de água maior. E aí nós vamos utilizar um produto que nós temos em casa, que nós utilizamos com frequência na limpeza da nossa casa, que é a água sanitária. Existe no mercado água sanitária com perfume, água sanitária sem cloro, mas a que nós vamos utilizar deve ser a água sanitária sem perfume e com cloro, tá bom? Porque é o cloro que vai eliminar os micro-organismos dos alimentos, os fungos, vírus e bactérias. Qual a quantidade que eu devo colocar? São aproximadamente 4 a 5 gotas por litro de água. Então nós vamos colocar aqui, ó, um pouquinho, tá? Em torno de 4 a 5 gotinhas. Vamos tampar o recipiente aqui, tomando cuidado, isso deve ser feito com a ajuda de um adulto. E nós vamos mergulhar os alimentos que nós queremos higienizar dentro dessa mistura, dessa água com a água sanitária. Essa água sanitária também é chamada de hipoclorito de sódio. Então nós vamos colocar aqui as frutas. Eu vou colocar aqui a bergamota, vou colocar aqui a pera também. Então eu vou colocar 3 frutas.
Eu não coloquei toda a água do jarro, porque à medida que eu fosse colocando as frutas, a água vai subindo o seu nível. E aí agora sim eu vou completar com a água. O ideal é que o alimento fique totalmente coberto com a água. Você sabe que alguns alimentos boiam, portanto, de tempo em tempo é bom você dar uma misturada nesses alimentos. Qual o tempo que você deveria deixar aqui? No mínimo 15 minutos. Passados os 15 minutos, o que você deve fazer? Você deve retirar os alimentos, né, dessa solução e lavá-los na água da torneira, em água corrente, para tirar o excesso, né, dessa substância que pode ficar aqui no alimento. Ela não faz mal à tua saúde, mas você pode sentir esse gostinho da água sanitária, tá? Aí você lava bem na água corrente, então, esses alimentos depois de 15 minutos, tá? E aí você tem duas opções, ou você pode deixar secando, pode colocar no próprio escorredor de louça aí da sua casa para secar, ou você pode pegar um pano bem seco e limpo para secar esses alimentos, essas frutas, tá? Por exemplo, tá? Bom, seguindo, depois de tudo seco, o que nós devemos fazer? Nós vamos colocar esses alimentos ou na fruteira da nossa casa, mas se eu quiser aumentar a vida útil deles, nós podemos colocá-los no refrigerador, certo? Na geladeira. Por quê? Os micro-organismos não gostam de temperaturas baixas. Se você deixar eles dentro da geladeira, eles vão durar por muito mais tempo. Para armazenar no refrigerador, você pode colocar esses alimentos dentro de um recipiente como esse, totalmente seco, e aí com os alimentos também já secos, você coloca ele dentro de um pote, por exemplo, dentro de um recipiente, e você deve tampá-lo, tá? Se você tampar o recipiente, isso aqui vai durar muito mais tempo. Então, se não tiver umidade aqui dentro do pote e você colocar também na geladeira que a temperatura está baixa, os micro-organismos não vão se desenvolver e você vai ter um alimento por muito mais dias disponível para você. Agora, se você quiser que esse alimento dure muitos dias, vamos imaginar que você comprou muitas maçãs no supermercado e você vai demorar muito tempo para consumir essa maçã. O que você pode fazer? Uma outra forma de armazenar é colocar um plástico filme em torno dos alimentos individualmente. Mas isso você vai fazer apenas para aqueles alimentos que você demora muito para consumir. Então você pode colocar, ó, o plástico em torno do alimento, da fruta, e depois colocar dentro do recipiente e fechar novamente. Por que o plástico ele é mais eficaz, ele é melhor para proteger o alimento? Porque os micro-organismos que poderiam destruir essa maçã, eles gostam do ar, eles gostam de temperatura alta e de umidade. Eu estou colocando na geladeira, a temperatura está baixa. Eu já lavei e já sequei, não tem umidade. E quando eu coloco esse plástico filme em torno da maçã, eu retiro o ar, né? E os micro-organismos não conseguem se desenvolver nesse alimento. Uma maçã como essa pode durar meses dentro da sua geladeira. Mas existem alguns alimentos que nós compramos e não podemos molhar eles, higienizá-los para fazer o armazenamento. É o caso, por exemplo, dessa verdura, o brócolis. O que nós devemos fazer? Apenas substituir a embalagem que nós trouxemos do mercado. Então eu trouxe ela dentro de uma embalagem, eu chego na minha casa, higienizo minhas mãos e coloco ela em outra embalagem antes de colocar na geladeira.
Para um legume como esse, você não precisa utilizar a água sanitária, por exemplo. Por quê? Esse legume ele vai ser consumido cozido. Então, quando você colocar ele na água e a água ferver, a água quente, a água fervente vai matar todos os micro-organismos que poderiam estar presentes aqui, tá bom? Então, aqueles alimentos que eu consumo sem cozinhar, e geralmente consumo eles com a casca também, é ideal que eu faça essa higienização com a água sanitária. Aqueles alimentos que são cozidos, eu não preciso fazer essa limpeza previamente para armazená-los, porque a alta temperatura vai matar os micro-organismos. Espero que você tenha gostado da nossa aula, que você aplique essas dicas aí na sua casa, é claro, sempre com a ajuda dos seus pais ou a ajuda de um adulto responsável. Até a nossa próxima aula. Um abração!